Oi, querido amigo, mais uma vez nós estamos aqui para estudar a palavra de Deus, para aprender mais, daquilo que Ele quer para a nossa vida. E eu tenho certeza que se você tem pego a sua Bíblia, estudado, sobre os temas que nós temos proposto aqui nos nossos estudos, se você tem buscado a Deus em oração, para compreender as verdades que Deus Ele quer para a sua vida, eu tenho certeza que você tem crescido muito no pleno conhecimento de Jesus Cristo e eu tenho certeza que grandes coisas o Senhor está fazendo e fará por sua vida. E hoje nós vamos continuar mais um estudo, Nós vamos estudar a respeito do que Jesus ensinou sobre a oração. Quando a gente vai para a palavra de Deus, a gente vê alguns versos, da Bíblia, a gente vê que Jesus ele tinha o costume de orar. Então a gente vai lá para Marcos, capítulo 6, 46, E a gente vê qual era o costume de Jesus. Olha o que diz ali. E tendo despedido, subiu ao monte para orar. Assim a gente vai para Lucas, no capítulo 5, 16. Então Jesus se retirava para lugares solitários e orava. Nós vamos para João, lá no capítulo 17, e a gente vê que Jesus ele gostava de orar pelas pessoas. E quais pessoas que Jesus orava? Lá no verso 9 diz assim, olha, por eles eu rogo, não pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus, E lá no verso 20, não rogo somente por estes. Estes quem? Pelos discípulos, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da tua palavra. Então Jesus, ele tinha o costume de orar, E o que é oração? A oração é conversar com Deus, É abrir o coração a um amigo. Todos nós temos amigos, Nem que for apenas uma pessoa, nós temos como amigo. Amigo é aquela pessoa que a gente confidencia, os nossos maiores segredos. Quando nós estamos com dificuldades, é para o amigo que nós abrimos o coração. Quando nós temos grandes alegrias, também é para o amigo que a gente sente necessidade urgente de contar. Então, Jesus, ele quer ser o seu amigo. Jesus, ele quer ser o meu amigo. Por isso que Jesus, ele deixou o exemplo da oração. Jesus, ele ganhava forças, para poder enfrentar as dificuldades. Por quê? Porque Jesus, ele tinha o costume de orar, Ali fala que Jesus, quando a gente leu lá em Lucas, que Jesus, ele tinha o costume de se retirar para lugares solitários e para orar, Então, se a gente for analisar os livros, dos evangelhos, que é Mateus, Marcos, Lucas e João, que são os livros que enfatizam a vida de Jesus, de forma física aqui na Terra, todo o seu ministério, nós vamos ver que por diversas vezes, se você parar e ler os 4 evangelhos, em diversas vezes você vai ver, falando a respeito de que Jesus, ele tinha o costume de orar. Jesus, ele nos ama e tudo que ele quer para a nossa vida, ele nos deixou exemplo, Ele sabe da importância do batismo? Ele se batizou. Ele sabe da importância da igreja para a nossa vida? Jesus tinha o costume de ir à igreja, E Jesus sabe da importância de nós conversarmos com Deus, todos os dias. Por isso, ele também nos deixou esse exemplo, fazendo o quê? Tendo o costume de orar. E a oração de Jesus era em prol das pessoas. Aí vem um aprendizado para nós também, que nós precisamos aprender a orar pelo outro, Nós estamos num período aí bastante conturbado, estamos vivendo a pandemia da Covid-19, os noticiários estão dizendo, o que está acontecendo aqui no nosso país, principalmente nesses últimos dias, lá na cidade de Manaus, o que tem acontecido, pessoas morrendo por falta de oxigênio, e a gente vê que o mundo todo tem parado para orar pelas pessoas que têm sofrido por essa doença, Então, a oração é abrir o coração a Deus, para poder ter uma comunhão direta com Deus, para ganhar forças
para enfrentar as dificuldades e orar pelo outro, né? Para que o outro também seja abençoado por Jesus. Então, o objetivo do nosso estudo é o quê? É nós aprendermos em Jesus, né, que é o nosso exemplo maior. Se a gente quer buscar um exemplo perfeito de como agir, de como andar, de como se comportar, nós precisamos estudar a vida de Jesus, tá? Então, ele é nosso exemplo maior. E em todas as coisas, né? E ele também nos deixou o exemplo o quê? De como nós devemos orar, né? Considerando que Jesus, que era o Filho de Deus, né? Ele tinha o quê? Necessidade de orar, de conversar com Deus, de abrir o coração. Imagine nós, seres humanos, né? Pecadores, nós somos fracos, nós somos frágeis, né? Nós temos aí como consequência do pecado a morte, a doença. Então, nessa fragilidade, nós seres humanos, nós temos a necessidade de buscar uma força, né? Então, assim como Jesus ele tinha o costume de orar, nós também precisamos exercer a necessidade da oração, de buscar a Deus todos os dias. Então, esse estudo tem como objetivo a gente entender a importância da oração na vida de uma pessoa que quer buscar realmente a presença de Deus, né? Então, nós vamos aprender muito a respeito desse tema. Eu tenho certeza que você, amigo, né, é uma pessoa de oração, é uma pessoa que busca Deus, é uma pessoa que crê em Jesus, né? Mas nós precisamos entender que a oração ela precisa ser entendida para que realmente ela possa ser eficaz na nossa vida. Então vamos ver o que esse estudo, né, traz para cada um de nós. E como nós vamos falar de oração, vamos começar com uma oração. Querido Jesus, nós estamos aqui em Tua presença para primeiramente Te agradecer. Agradecer porque nós sabemos que o Senhor nos ama incondicionalmente. Queremos Te agradecer por todo o cuidado que tem tido com cada um de nós. Senhor, queremos Te pedir a Tua presença para este estudo, para que possamos compreender o que o Senhor quer para a nossa vida. Abençoe cada um dos meus amigos, né, que estão recebendo este estudo, para que eles possam ser abençoados pela Tua presença, pela Tua paz, pela Tua misericórdia. Que eles sintam a paz de Jesus em seus corações, neste momento. Abençoe a família de cada um deles, abençoe os anseios, os desejos que há no coração de cada um deles. Tudo isso pedimos em nome de Jesus. Amém. Então, vamos para a pergunta 1, né? Você já recebeu o estudo e a gente vai ver ali que pedido os discípulos fizeram a Jesus, né? Então, os discípulos, né, os 12 que andavam com Jesus, né, que foram ali escolhidos para poder estar aprendendo de Jesus e seguir o seu ministério. Discípulo é o quê? Discípulo é aquele que segue, né? Que segue o seu mestre. Então, esses discípulos, eles passaram 3 anos e meio aprendendo sobre Jesus. E nesse caminhar com Jesus, né, eles observavam a vida de Jesus. E ao observar a vida de Jesus, eles começaram a ver algumas atitudes em Jesus e eles, por isso, perguntavam algumas vezes sobre determinados assuntos. E esta pergunta que eles fizeram foi uma das indagações que eles tinham observando o que Jesus fazia. Então, Lucas, no capítulo 11, versículo 1, fala assim: Estava Jesus orando em certo lugar. Quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou a seus discípulos. Então, o que aqueles discípulos estavam querendo? Eles viam Jesus por diversas vezes se afastando para lugares solitários para poder ter momentos de oração. E essa oração, com certeza, Jesus ele não fazia em voz alta. Muitas orações, Jesus, né, eles não viam nem o balbuciar da boca de Jesus, mas Jesus conversava com Deus o quê? De maneira secreta. Então, os discípulos, observando que Jesus ele tinha o costume de orar, né, eles começaram
a também querer aprender sobre como orar, né? Então, o pedido deles foi: ensina-nos a orar. Então, a gente vai para esses versos aí, que é de Lucas, né, capítulo 11, dos versos 2 a 4, e ali Jesus, ele disse assim: então ele os ensinou: quando orardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, o pão nosso cotidiano dá-nos em dia a dia, perdoa os nossos pecados, pois também nos perdoamos a todo o que nos deve e não nos deixe cair em tentação. Essa oração, ela está registrada de maneira bem completa em Mateus, capítulo 6, né? Que é quando Jesus ele ensinou a oração sacerdotal aos discípulos, né? E lá do versos 9 a 13 diz assim, né? A oração que Jesus ensinou quando ele estava fazendo o Sermão do Monte, e ele ensinou assim: portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Né? Essa oração, a oração do Pai Nosso, ela tem algumas partes essenciais que ela nos ensina, né, a respeito qual é a essência da oração, né? Então, a oração que Jesus ensinou foi a oração do Pai Nosso. Então, a primeira coisa, quando a gente vai orar, a gente precisa o quê? Primeiro, buscar a Deus, né? E engrandecer o nome de Deus, né? Reconhecer quem é Deus. Ali no Pai Nosso fala o quê? Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Então, quando a gente orar, o primeiro passo é reconhecer a grandeza do Deus que nós estamos conversando. Segundo, né? Que seja feito a vontade de Deus. Às vezes, a gente ora a Deus, mas a gente quer que seja feito a nossa vontade. E terceiro, né? O pão nosso de cada dia nos dá hoje. A gente precisa conversar com Deus sobre as nossas necessidades diárias, né? Às vezes a minha necessidade é a questão do emprego. Às vezes a minha necessidade é a questão de estudo. Às vezes a minha necessidade é a questão de alimento mesmo, estou passando necessidade. Às vezes a minha necessidade é uma necessidade emocional, estou sofrendo por uma depressão, por uma ansiedade. Às vezes a minha necessidade, né, é a necessidade de um amigo. Então, eu preciso colocar para Deus as minhas necessidades. Esse pão que a gente pede a cada dia é pedir para Deus saciar as necessidades diárias da nossa vida, as dificuldades que a gente tem a cada dia, né? E ali, perdoa as nossas dívidas. Quando a gente orar a Deus, a gente também precisa buscar o perdão de Deus. Nós erramos todos os dias, porque nós somos pecadores, nós somos pessoas falhas, né? Então nós precisamos pedir a Deus na nossa oração, no nosso diálogo com Deus, precisamos pedir perdão por aquilo que nós cometemos, né? Às vezes a gente não sabe se aquilo que a gente fez é contrário à vontade de Deus. Algumas coisas a gente sabe, outras a gente fica na dúvida. E a gente, né, no final do dia, o que a gente precisa falar? Deus, perdoa, né, se eu cometi alguma coisa de errado, se foi contrário à tua vontade, mas pedir perdão e não voltar a praticar mais, né? Não adianta falar para Deus e continuar fazendo a coisa errada diariamente. E aí vem uma outra coisa, assim como nós perdoamos os nossos, como que é? Os nossos devedores. Então, às vezes a gente pede o perdão de Deus, mas a gente não dá o perdão a outra pessoa. Se a gente não perdoa a outra pessoa, Deus também não vai nos perdoar. Isso é bíblico. Então, na nossa oração, a gente também precisa, né, dar o perdão às pessoas que necessitam. E outro passo, né, que faz parte da oração sacerdotal, mas que a gente precisa pedir para Deus, para não cair em tentação.
Quantas coisas estão no nosso dia a dia que nos tentam a fazer coisas que não agradam a Deus? Então a gente precisa o quê? Pedir forças dos altos céus, a presença do Espírito Santo na nossa vida, para que a gente não peque, né? E a gente precisa o quê? Reconhecer que tudo que há nessa terra, toda a glória, todo o reino é de Deus, né? Deus é criador de todas as coisas, né? Por isso a gente precisa engrandecer o nome de Deus, tanto no começo da oração como no final. Então esse modelo de oração, né, que Jesus nos deixou e que a gente quando está em comunidade, né, em congregação, a gente tem costume de orar a oração do Pai Nosso, é uma oração que a gente precisa estudar a profundidade do que está incutido em cada palavra desta oração. E ela é um modelo para que a gente converse com Deus, né? Então, quando a gente conversar com Deus como um amigo, primeiro a gente reconhece o quê? Que Deus é soberano, Deus é criador de todas as coisas, Deus é santo, né? Precisamos chegar à presença de Deus reconhecendo a santidade de Deus. Nós precisamos entender que a vontade de Deus tem que ser o quê? Maior do que a minha vontade humana, porque às vezes a minha vontade não está de acordo com a vontade de Deus. E aonde que está a vontade de Deus? Já deixou esclarecida onde? Na palavra de Deus. Então, é um modelo, né? Mas a gente precisa conversar. A oração do Pai Nosso, ela deve ser feita, porém, não é uma oração que eu vou fazer todos os dias na minha casa, de manhã, tarde e noite. Não. Eu preciso ter o diálogo com Deus, né? Conversar com Ele. Jesus, hoje o meu dia não foi legal, né? Hoje tive um problema no meu trabalho, fiquei muito chateado, né? Foi estressante. Se foi alguém que te ofendeu, você precisa pedir a Deus orientação. E como é difícil, né? Todos nós passamos por momentos de dificuldade e momentos estressantes. Mas a gente precisa falar para Jesus o que há no nosso coração, o que está machucando a nossa vida. A gente conta para os nossos amigos, né? Mas os nossos amigos às vezes conseguem aconselhar, mas quem consegue dar paz é Jesus. Então, por isso que a gente precisa aprender a orar como Jesus, né, nos ensinou. Que tipo de oração que Jesus ensinou no Sermão do Monte, né? Assim, porque ele deixou um modelo, que é a oração do Pai Nosso, que ela tem alguns elementos essenciais, mas ele deixou algo bem interessante para nós, lá no versos 5 a 8, diz assim, olha, quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e no canto das praças para serem vistos os homens. Em verdade vos digo que já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, fecha a tua porta, ora a teu pai que estás em secreto, e teu pai que vem em secreto te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições, como gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis a eles, porque Deus vosso Pai sabe o que tendes necessidades antes que lhe peçais. Então, Jesus ensinou primeiro o quê? Que a gente precisa ter um local especial de comunhão com Deus. Ali fala do quarto, né? Mas às vezes na sua casa é na sala, um lugar especial que você tem para todos os dias buscar a presença de Deus, né? Conversar com Deus. Então a gente precisa ter um local especial, esse local precisa ser tranquilo, de preferência longe de muito barulho, porque o barulho, né, ele atrapalha a nossa também concentração. Então um local tranquilo para a gente conversar com Deus, né? E a gente não deve ficar repetindo a mesma coisa, né? Todo dia falar a mesma coisa. Não, isso não é oração. A oração é você conversar com Deus abertamente. É você contar o que aconteceu no seu dia. Se você repete a mesma coisa todos os dias, em todas as orações, isso não é oração, né? E aqui, olha bem, a gente precisa entender, Deus, ele já sabe o que a gente necessita. Antes que a gente peça, ele já sabe o que a gente necessita. Então, não adianta a gente ficar tentando repetir a mesma coisa, porque Deus, ele sabe, né? Às vezes eu estou falando, obrigado, Deus, pela noite de sono, mas Deus sabe que você nem dormiu. Obrigado, Senhor,
pelo ótimo dia de trabalho, se tornou um hábito falar ótimo dia de trabalho, e aquele dia foi péssimo no trabalho, você brigou no trabalho, você teve um momento estressante no trabalho, teve que tomar decisões difíceis no trabalho. E quando Jesus ele começou ali no verso 5, né, que você já leu também, eu acho interessante quando ele fala assim: quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas. Né? Isso foi uma crítica que Jesus fez a muitas pessoas da sua época, que eram pessoas que falavam em voz alta nas sinagogas, oravam ali, mas eram pessoas que não amavam o seu próximo, que não cuidavam do seu próximo, né? Em estudos passados, a gente já viu a respeito da hipocrisia ali dos fariseus, dos doutores da lei, né? Pessoas que tinham o costume de bater no peito, né? Que eu sou de Jesus, eu faço isso, faço aquilo, eu sei da palavra de Deus, mas eram pessoas que não amavam o seu próximo. Então não é esse tipo de pessoa, de atitude que Deus quer que a gente seja. Né? Ele prefere que a gente seja o quê? Uma pessoa que vai em secreto e converse com Ele, mas que no dia a dia, nas nossas atitudes, a gente ame o nosso próximo, né? Assim como Ele nos amou e deixou o exemplo. E Jesus, ele deixa sempre uma promessa para cada um de nós, né? Quando a gente ora a Deus, né? Qual é a promessa que Ele deixa para cada um de nós? Será que Ele realmente escuta as nossas orações? Ou será que a gente fala assim, você ora e você tem a certeza de que você está sendo escutado por Deus? Ou a sua oração é aquela oração que você tem medo de não estar passando do teto, né? Então, em Mateus 21, versículo 22, diz assim: tudo quando pedirdes em oração, crendo, recebereis. Ó, tudo que você pedir em oração, mas você precisa crer. Se você crer realmente, você vai receber. Por quê? Ai, Deus, então eu vou orar aqui e vou crer. Eu preciso de um carro zero, né? Não é esse tipo de oração. Claro, você pode pedir a Deus, né? Mas o que você precisa entender? Que Deus, Ele sabe das nossas necessidades. Quando eu oro a Deus, né, quando eu tenho uma comunhão diária com Deus, eu sei qual é a vontade de Deus para minha vida. Não estou falando que é errado pedir um carro, tá? É muito bom ter um carro zero, é muito bom fazer uma viagem, é muito bom tudo. Mas assim, as nossas vontades devem estar interligadas com a vontade de Deus para a nossa vida. Então, se Deus ele sabe das nossas necessidades, né? As nossas necessidades, que realmente precisamos, né? A gente chega a Deus, a gente tem uma comunhão diária com Deus, a gente sabe o que Deus quer para a nossa vida. Então, a gente vai orar e vai acreditar que realmente Deus vai atender, né? Lembrando que Deus ele tem 3 formas de atender a nossa oração. Primeiro, sim, quando é uma necessidade urgente, né? Urgente. E você ora crendo a Deus, Ele vai te responder imediatamente. A segunda forma de Deus ele responder a você é não. E às vezes é imediata também. Por quê? Deus ele sabe que aquilo que você está pedindo não é para o seu bem. Às vezes é uma coisa boa, mas que não é para o seu bem no futuro. Deus ele conhece o começo, o meio e o fim de todas as coisas. E ele sabe que aquilo que você está pedindo futuramente pode ser um grande prejuízo para a sua vida, principalmente espiritual, ou para a sua saúde física. Então ele não responde, não dá. Mas existe uma terceira forma de Deus responder, que é a oração, que é espere um pouco. Às vezes você tem orado a Deus e você parece que não tem escutado a voz de Deus, e parece que Deus não está te escutando, mas é porque talvez não é o momento para Deus atender a sua oração. Deus ele sabe, né? Deus ele sabe. Eu tenho alguns pedidos no meu coração que eu tenho feito há alguns anos a Deus, em relação a trabalho, né? E
e ainda eu não tive a resposta efetiva daquele desejo. Mas eu sei que um dia Deus vai atender. Mas é por quê? Porque Deus ele tem um propósito sobre esses pedidos que eu tenho, né? E não é o momento certo ainda dele atender. E talvez não é da forma como eu quero, né? Então, por isso, espere um pouco. Por isso, a gente não pode deixar de orar, porque em algum momento, no momento certo, Deus ele vai atender. E quando Deus responder não, a gente precisa entender que o não de Deus é o melhor para a nossa vida. Então, tudo que a gente pedir crendo, a gente vai receber. E tinham muitas pessoas, além de Jesus, né, que tinham o hábito de orar. Hábito é aquilo que você tem costume de fazer todos os dias. Então, vamos pensar hábitos. Quais são os hábitos que nós temos? Nós temos o hábito de dormir. Todos os dias nós dormimos, né? Alguns dormem menos, outros mais. A orientação diz que nós devemos dormir pelo menos 8 horas por noite. Mas tem pessoa que se dormir 4 horas por dia, ela se sente o quê? Descansada. Tem pessoas que se dormir 10 horas por dia, ainda está cansada, não é? Então, cada corpo tem um ritmo, né? Mas a gente tem o hábito de dormir, a gente tem o hábito de tomar banho, né? Todos os dias, né? Ainda mais nesse lugar quente que a gente vive, né? Em algumas regiões aí do mundo, as pessoas não tomam banho todo dia, mas aqui na nossa região nós temos o hábito de tomar banho. Nós temos o hábito de comer, né? Comer várias vezes ao dia. São coisas que a gente faz todos os dias. Isso são hábitos, tá? E Jesus ele tinha o hábito de orar. E assim como Jesus, outros personagens da Bíblia também tinham esse hábito de orar. Então a gente vai ver dois, né? Mas são vários os personagens da Bíblia, os discípulos, vários tinham o hábito de orar. Mas a gente vai ver só dois. Dois bastante conhecidos pela grande maioria, né? Salmos, né? Sabemos que o livro de Salmos ele é composto por 150, né, poemas e canções, escritas na grande maioria por Davi, mas também tem outros escritores dos Salmos, né? E a gente vai ver o capítulo 55, verso 17, que diz assim: à tarde, pela manhã e ao meio-dia, farei as minhas queixas e lamentarei, e ele ouvirá minha voz. Este salmo, né, foi escrito por Davi, tá? Então, sempre quando você lê ali o livro de Salmos, antes do capítulo, vai ter sobre o escritor, tá? Quem é o escritor daquele salmo? E esse Salmo 55 é o Salmo de Davi, tá? Então, ele fala o quê? De manhã, à tarde e ao meio-dia. E Daniel, né? Vamos lá para Daniel. Daniel, capítulo 6, verso 10, diz assim: Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa, em cima, no quarto, onde estava aberto as janelas do lado de Jerusalém. 3 vezes por dia se punha de joelho e orava, e dava graças diante de Deus, como costumava fazer. Então, Daniel e Davi, eles tinham o costume de orar 3 vezes ao dia, pela manhã, ao meio-dia, né? E à noite. Então, 3 vezes por dia eles tinham o costume de orar. Quantas vezes você conversa com Deus durante o dia? Ao acordar, você tem o costume de falar com Deus? Durante as refeições, você tem o costume de agradecer a Deus? Antes de dormir, você tem o costume de conversar com Deus? Esses são 3 momentos estratégicos que são colocados por esses personagens, mas a oração pode ser feita a qualquer momento. Você pode conversar com Deus dirigindo o teu carro, você pode conversar com Deus no teu trabalho, você pode conversar com Deus no seu lazer, você pode conversar com Deus, né? Então, nós vemos que a oração é importante, né? E quando tinham assuntos importantes, então esses personagens, eles tinham costume de orar. Lutero, que é um homem aí conhecido, né? Pela reforma protestante, todos sabem. Lutero, ele tinha o costume de orar. Então, quando Lutero, ele ia ter um dia muito difícil,
né? Que ele sabia que ele não ia dar conta de resolver todas as coisas naquele dia, Lutero fazia assim. Ele tinha o costume de todos os dias tirar 1 hora pela manhã para ter comunhão com Deus. Orar, estudar a palavra de Deus, né? Buscar a presença de Deus. Como nós também devemos ter este costume de todos os dias colocar a nossa vida na presença de Deus. Mas se aquele dia era um dia muito difícil, com decisões muito grandes para serem tomadas, e ele sabia que ele não ia dar conta, Lutero, diferente de nós, Lutero dobrava o tempo de oração. Então, ao invés de 1 hora, ele passava 2 horas na presença de Deus. E nós acordamos atropelados, né? Nessa vida louca que a gente tem, nesse ritmo. Eu vejo que a pandemia, ela trouxe algo importante para a gente colocar as coisas no seu devido lugar. Para a gente entender quais são as prioridades da nossa vida, né? E uma das prioridades é buscar a presença de Deus. E assim como Lutero, nós precisamos tirar momentos para buscar a Deus, porque é Deus quem nos auxilia em todas as coisas, né? Então, ter esse costume de conversar com Deus e realmente falar. Se você não gosta de alguma coisa, se você gosta, se é bom ou ruim, falar para Deus, como você fala para um amigo. Mas existem algumas condições. Além das 3 formas de Deus atender a oração, que é sim, não, espere um pouco, existem algumas condições para que a oração sejam atendidas também, certo? Então, a gente vai ver aí, Mateus, vamos ver qual que é a primeira condição. Mateus 7, versos 7 e 8. Pedi e dar-se-vos-á, buscais e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e o que bate abrir-se-lhe-á. Então, nesse verso de Mateus, a gente precisa entender o quê? A gente precisa entender o que a gente precisa buscar, né? Ter a necessidade de Deus na nossa vida. Porque todo o que busca, acha, todo o que pede, né, recebe, todo o que busca, encontra. Né? Isso é uma promessa de Deus para a nossa vida. Então, precisamos ter a necessidade de buscar a Deus. Marcos, né, 11, vamos lá para Marcos, né? Marcos 11, 24. E aqui diz assim, olha, por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crendo recebereis, e assim será convosco. Então, segunda condição, primeiro, ter necessidade, né, buscar a presença de Deus. Segundo, crer, acreditar, ter fé que Deus ele responde às suas orações, né? Terceiro motivo, 15 verso 7 de João, se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerdes em vós, pedireis o que quiserdes e será feito. Permanecer em Deus. E isso é uma coisa que a gente precisa entender. A gente tem permanecido na presença de Deus todos os dias? Ou as coisas deste mundo têm tomado mais lugar na nossa vida do que as coisas de Deus? Né? Então aqui, se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pode pedir o que quiser e será feito. Já pensou? Já parou para pensar nisso? Marcos, né? Vamos voltar lá em Marcos, que a gente estava já, mas a gente vai voltar nesse capítulo. Olha bem. Marcos 11, 25 e 26 diz assim: E quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que vosso Pai Celestial perdoe as vossas ofensas. Mas se não perdoardes, também vosso Pai Celestial não perdoará as vossas ofensas. Se a gente quer o perdão de Deus, se a gente quer ser ouvido por Deus, precisamos perdoar o nosso semelhante. E eu vou falar para vocês, como ser humano, a gente tem a dificuldade de perdoar. Eu posso falar por mim, né? Eu sou humana e eu tenho a dificuldade de perdoar. Pessoas que às vezes nos maltratam, pessoas que nos magoam, pessoas que tentam nos apunhalar pelas costas. Não é fácil a gente perdoar,
A gente tem que ser sincero conosco mesmo. Mas aqui fala que se a gente não perdoar os nossos semelhantes, Deus também não vai nos perdoar. E Deus não vai ouvir as nossas orações. Isso pode estar sendo um empecilho na nossa vida de Deus atender alguns pedidos no nosso coração. É para a gente pensar bastante, né? Mateus 26, 42. Tornando-se a retirar-se, orou de novo, dizendo: Meu Pai, se possível, passar de mim esse cálice sem que eu beba, faça-se a tua vontade. Pedir para que seja feita a vontade de Deus e não a nossa. Isso também não é fácil, né? Ser feita a vontade de Deus, às vezes a minha vontade não é aquela, mas entender que aquilo é vontade de Deus é uma das condições para a nossa oração ser atendida, que a vontade de Deus seja feita e não a nossa. Lucas 18, né? Lucas 18, de 1 a 7. Então, ali conta-se uma parábola, né? Parábola eram histórias que Jesus contava, né? Com coisas do dia a dia e que tinha sempre um fundo, né? Uma mensagem para aquele povo. Então, nessa parábola do juiz iníquo, diz que Jesus contou uma parábola, né, sobre como devemos orar e nunca esmorecer. E ali fala assim, ó, que havia na cidade um juiz que não temia Deus e nem respeitava homem algum. Havia também naquela cidade uma viúva que vinha ter com ele dizendo: julga minha causa contra o meu adversário. Ele por algum tempo não quis atender aquela mulher, mas depois disse consigo: bem, que eu não temo a Deus, nem respeito homem algum. Todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que por fim venha molestar-se. Então diz o Senhor: considerai no que diz esse juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Olha que interessante, esse juiz, ele não era disposto em atender muitas pessoas, mas aquela mulher, ela insistiu tanto, né, para que fosse atendida, que aquele juiz atendeu aquela mulher. Então a gente precisa ser persistente na oração. Tem orações que Deus, né, que é aquela terceira opção, que Deus leva um tempo, espere um pouco. Então, se a gente não ser persistente, a gente não vai ser atendido também, certo? Então, a persistência faz parte da vida do cristão, estar pedindo a Deus que no momento certo Deus vai atender, ou sim ou não. E em João 14, verso 13, que diz: em tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Precisamos pedir em nome de Jesus. Então, as condições: sentir a necessidade de Deus, pedir, buscai e me achareis quando me buscar de todo o coração, né? Buscar-me-eis e me achareis, pedir e recebereis, né? Orar com fé, crendo, ser obediente, perdoar os que nos ofendem, pedir segundo a vontade divina, ser perseverante na nossa oração e orar em nome de Jesus. Essas são as condições essenciais para que a nossa oração seja atendida, certo? E por que algumas orações não são atendidas? Primeiro, por não atender aquelas condições, mas também tem uma outra situação que a Bíblia relata, que a nossa oração às vezes ela não é atendida. E a gente precisa estar bem ciente disso, né? Então, em Tiago, capítulo 4, 3 diz assim, olha: pedi e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Nós somos humanamente, né, somos pecadores e somos egoístas. E a gente tem a mania de pedir, né, para o nosso deleite pessoal, para esbanjar nos prazeres deste mundo, que às vezes nem são prazeres bons para a nossa vida.
E por isso Deus ele não atende. Porque não é para o nosso bem. Hoje é bom, amanhã não. Então, por isso que algumas orações elas não são atendidas, porque a gente pede mal. A intenção da nossa oração é esbanjar os nossos prazeres. Mas não é buscar a Deus, não é estar em comunhão com Deus. Então, por isso que algumas orações elas não serão atendidas. Sabendo da importância da oração, sabendo que a oração é conversar com Deus como amigo, que Jesus ele tinha o costume de orar, sabendo que existem condições para a oração ser atendida, sabendo que existe um modelo, né, que Jesus deixou para que a gente possa seguir enquanto a gente conversa com Deus. Tudo que a gente viu nesse estudo a respeito da importância da oração, do costume de orar, qual é a sua decisão? Agora que compreendi mais sobre oração, decido confiar inteiramente no Deus que ouve as orações. Isso é sua decisão? Decido que, além das orações familiares e públicas, irei reservar todos os dias um tempo para momento de oração em particular. Entra no teu quarto em secreto e converse com Deus. Desejo, pela graça de Cristo, preencher todas as condições que nós vimos para que as orações sejam atendidas. Espero em Deus que você tenha tomado essas decisões afirmativamente e que a oração seja um elo entre você e Deus. E que quando as coisas estiverem ruins, difíceis, que você possa compreender que Deus está no controle de todas as coisas. Converse com Deus todos os dias. Uma coisa eu tenho certeza que imediatamente Ele vai te dar: a paz. A paz que excede todo entendimento. Eu tenho uma pessoa que eu admiro muito. Essa pessoa, ela transmite uma paz tão grande quando a gente conversa com ela. Uma pessoa tão solene, tão tranquila. E eu vejo nessa pessoa uma paz. E é esse tipo de paz que Deus ele quer dar para a nossa vida. Nós somos ansiosos. Eu aprendi com essa pessoa a saber confiar mais e a esperar a vontade de Deus. Olha que interessante. Eu admiro muito essa pessoa, porque eu aprendi muito com ela. Então, assim, a oração, ela traz essa paz para nós. A segurança de que, apesar de todas as dificuldades, a gente vai estar com alguém segurando a nossa mão todos os dias. Quem vai estar segurando a nossa mão todos os dias? Jesus. Se preciso for, Ele vai nos carregar no seu colo. Você já ouviu falar do poema Pegadas na Areia? Se você ainda não leu, não ouviu, tire um tempo, pesquise na internet. Pegadas na Areia. Vai chegar um momento que as coisas se tornam tão difíceis na sua vida que você não vai ver marcas mais no caminho. Não é porque você deixou de caminhar, mas é porque Jesus te pegou no colo e aparecerão somente as marcas dos pés de Jesus carregando você. Assim como Ele carregou a cruz. Ele faz um convite para mim e para você. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E Ele ainda nos dá mais uma promessa: tomai sobre vós o meu jugo, que é suave. O jugo de Jesus, o que Jesus quer para a nossa vida, é suave. Mas a gente precisa confiar em Jesus. E para isso a gente precisa ter o hábito da oração. Que nessa semana você possa ter este hábito. Se você não tem, né, comece a orar um dia, um período. No outro dia você ora em 2 momentos e assim vai chegar o momento em que você já não vai conseguir deixar de conversar com Deus como um amigo. Um abraço no seu coração, uma feliz semana na presença de Jesus.
E estou aqui à disposição para conversar com você, né, a respeito dos assuntos de Jesus. Qualquer dúvida que você tiver, alguma sugestão que você tiver para acrescentar, você pode passar, né? E a gente vai estar ali juntos aprendendo mais a respeito do que Jesus quer para a nossa vida. Na semana que vem nós vamos continuar estudando, né? E que essa semana você tire esse momento para conversar com Jesus. Um beijo no coração de cada um de vocês.